Senhoras e senhores, é com enorme satisfação recebê-los em mais um episódio do nosso podcast Papo de Commodities. Uma parceria da Archer Education com o Jornal da Orla e patrocínio exclusivo da agência de navegação Williams. A Williams atua desde o século XIX aqui no Brasil, então precisamente desde 1880 nos portos brasileiros. Essa companhia, com uma sólida tradição e reconhecida eficiência no atendimento, mantém um compromisso permanente com a excelência operacional. Em constante aprimoramento de seus processos, a empresa busca oferecer o mais alto padrão de atendimento a clientes e parceiros da atividade marítima, apoiada por ampla rede de escritórios estrategicamente distribuídos nos principais portos do país. Hoje o nosso Papo de Commodities tem a satisfação de receber Amaury de Oliveira, o nosso convidado desse mês. Sejam todos muito bem-vindos e compartilhem esse episódio com quem vive, respira e acredita no mercado e no agronegócio. Conosco na bancada participa aqui Tarsilo Rodrigues, trader da Bioagência. Deixa eu começar aqui, antes de passar a palavra para o Amaury, né? Deixa eu falar um pouco dele, vou fazer uma breve apresentação, Amaury, depois você complementa. O Amaury de Oliveira é advogado com mais de 20 anos de experiência, pós-graduação em processo civil na PUC de São Paulo. Sua trajetória profissional inclui passagem por gestão jurídica em usinas do setor sucroenergético e atuação em escritórios conceituados no mercado brasileiro, onde desenvolveu profundo conhecimento em operações estruturadas de crédito. Atua em questões jurídicas complexas, envolvendo grandes tradings e instituições financeiras, com foco em agronegócio, recuperação de crédito, banking e mercado de capitais. Amaury, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos. Enfim, é um grande prazer, Luiz, poder participar aqui, contribuir de alguma forma. Tive a oportunidade aqui de conhecer o Tarsilo. Fico muito feliz com o convite, muito honrado, me sinto aqui na obrigação de poder ajudar e contribuir de alguma forma com o nosso agronegócio, contando um pouco da experiência que eu vivi ao longo do tempo. Muito obrigado a todos. Bom dia, Tarsilo. Tudo bem? Bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui com um convidado ilustre para a gente destrinchar essa coisa muito simples que é crédito, né? É muito simples. Um negócio muito simples aí. Taxa de Ninguém juros. precisa de dinheiro, a taxa de juros está baixa. Tá, enfim, é bacana a gente ouvir aí um especialista nisso. Deixa eu já fazer uma pergunta, né? Então, quem que é Amaury de Oliveira, né? E além desse mini bio que eu acabo de falar. Bom, eu vim lá do interior, né? Sou de Barretos, Opa. Enfim, uma cidade culturalmente ligada ao agronegócio, enfim, gado, né? Pecuária. E eu sempre tive essa vontade de trabalhar com agro, mas infelizmente a minha família não tinha fazenda, eu não conseguia tocar uma roça. Enfim, o destino me levou para Ribeirão Preto. Logo que eu me formei, fui trabalhar numa usina de açúcar e álcool. Peguei lá, a gente costumava dizer que era a faixa de Gaza do álcool, da cana-de-açúcar, não a guerra para comprar commodity, enfim, comprar cana. Fiquei 4 anos em Ribeirão, aprendi bastante. Fui para São Paulo trabalhar com o Buranello, enfim, com outras pessoas aí bastante conhecidas do agronegócio. Pude me aprofundar e desde 2013 eu tento aí desenvolver o meu negócio, né? A gente está aqui do lado do empreendedor com o escritório de advocacia, mas sempre focado aí no agronegócio, entendendo bem a cadeia e tentando, de alguma forma, deixar isso mais seguro, né? A gente está ali, claro, defendendo os interesses dos nossos clientes, mas a ideia é que o setor como um todo, ele, enfim, seja seguro e interessante para que a gente possa expandi-lo. Então, hoje é o que eu faço, é o que eu dedico aí o meu tempo, a minha vida, é a desenvolver o meu negócio e o agronegócio brasileiro. Amaury, antes de eu me aprofundar nessa área de crédito, né, que eu, depois de um tempo que eu trabalhei na Bolsa, eu resolvi entrar nessa área de crédito.
E uma questão ficava, né, na minha cabeça, e eu vou jogar para você essa pergunta, tá? Então, as operações estruturadas de crédito possuem uma quantidade grande de prestadores de serviço. Quando você olha uma estrutura de crédito que seja de mercado de capitais, tem assim, uma infinidade de prestadores de serviço. Qual o papel do advogado nessas estruturas? Bom, fazendo aqui, puxando a sardinha para o nosso lado, claro, o advogado ele tem um papel fundamental que é exatamente formalizar, estruturar tudo aquilo que foi combinado pelas partes. O nosso trabalho é colocar isso no papel e fazer com que isso seja válido num cenário em que alguma das partes descumpra. Esse é o principal papel. E para que a gente possa, de alguma forma, fazer isso bem feito, a gente tem exatamente que entender qual setor que a gente está, qual negócio foi efetivamente realizado, como são as práticas do mercado. Então, essa dificuldade a gente tem, mas a ideia é exatamente formalizar, trabalhar nos instrumentos jurídicos, nos contratos, nos títulos de crédito, nos registros, né? Obedecendo ali os requisitos legais para que aquilo possua efetivamente uma validade e seja exequível, né? Contra a parte que eventualmente descumprir. Eu acho que esse papel é fundamental. A gente sempre fala bastante em segurança jurídica, isso faz parte, né? Uma operação de crédito bem estruturada e bem formalizada, ela traz a expectativa ali de segurança jurídica. Quer dizer, esse é o papel do advogado. O assessor jurídico tem que conhecer da estrutura de crédito, tem que conhecer a motivação das partes, tem que conhecer de taxa de juros, de matemática financeira, derivativos, gestão de risco. Imagino que um bom advogado tenha que tem esses, né, tem que ter essa estrutura, né, de conhecimento para poder atuar, né, Amaury? Sim. Quanto mais a gente entende aquele negócio específico, né, aquele setor, mais a gente consegue desenvolver cláusulas e estruturas jurídicas que vão atender o interesse que está na mesa. Então, é extremamente importante, eu vejo, que os profissionais que estão envolvidos aí nessas estruturas, eles tenham esse conhecimento. E isso, enfim, a gente não tem, né, faculdade, a gente não tem curso para isso. Hoje a gente começa a ter algumas instituições que estão desenvolvendo estruturas nesse sentido, mas isso vem da prática, né? Isso vem do conhecimento, vem ali do trabalho que é feito dia a dia e de tentar entender exatamente o que o seu cliente, o que a outra parte quer, como a gente pode colocar isso no papel para que isso fique claro, né? Tanto para as partes, mas também para o juiz. Uma coisa que a gente comentou na vinda. O meu interlocutor, né, quando eu faço um trabalho, um contrato, ele, claro, é a parte que está ali atuando, né, ela tem que se sentir que o interesse dela foi colocado no documento, mas, em última instância, o interlocutor é o judiciário. A gente escreve isso para um juiz, para um desembargador, porque num cenário de estresse, de conflito naquele contrato, quem vai decidir é um juiz, é um desembargador. Então, a gente tem que escrever o documento para o judiciário. Então, ainda que você saiba, sim, você tem que escrever de uma maneira didática para explicar para o juiz o que é um bill of lading, o que é um pré-pagamento. E atender as partes. E atender as partes. Esse realmente é a dificuldade que nós temos. Mas o direito é muito amplo, ele permite. A gente tem uma série de institutos que, quando bem aplicados, a gente coloca isso no documento e as partes saem muito satisfeitas e a gente consegue trazer exatamente essa segurança para explicar para o judiciário. Boa. Tarsilo? Não, isso é bastante interessante. Quer dizer, o contrato bom é aquele que você tem ele ali guardado na gaveta e fala assim, melhor você não mexer nisso aí que tá bem amarrado isso aí. Né? Ou então, a hora que dá um problema, você fala, ó, tá vendo? Essa aqui tem uma cláusula de suporte, que acho que é esse que é o ponto, né, principal da questão jurídica do bom contrato. Né? Eu tenho um amigo que é advogado, ele fala assim, um contrato é uma forma como dois cavalheiros pactuam seus acordos como se fossem dois canalhas, né? Então, acho que essa é uma definição. Boa definição, com certeza. Mas, enfim, bacana. E Amaury, a quantas anda o crédito no Brasil? Vamos fazer uma questão um pouco mais ampla agora. Você que já tem essa vivência aí de alguns anos, qual foi a evolução que a gente viu da questão do crédito? Hoje está melhor ou está pior do que há 20 anos quando você começou?
Olha, eu entendo que hoje está melhor, né? A gente teve um aumento significativo do agronegócio no cenário nacional e para que ele pudesse, de alguma forma, se desenvolver, né? Tem essa necessidade do crédito, é uma atividade de capital intensivo e as modalidades de crédito, os instrumentos de crédito, eles foram, ao longo do tempo, evoluindo. A gente sempre teve, né? Eu olho lá atrás, o governo, né? Enfim, o crédito direcionado muito presente no financiamento dessas atividades e a gente vem aí desde, posso citar uma lei de 2004 que introduziu o CDCA, o CRA, enfim, esses títulos novos do agronegócio, a gente fala novos. Novos, mas não são tão novos. De 2004. Que a gente pôde, de alguma forma, evoluir em termos de estruturas financeiras e jurídicas para fomentar efetivamente o financiamento. E isso vem num momento em que a gente nota, né, uma diminuição do poder do Estado em financiar o agronegócio e a necessidade da participação do capital privado para que a gente possa manter essa expansão, enfim, ou essa necessidade de crédito que o agronegócio tem. O direito ele acompanha, né? O direito ele vem, né, a gente pega historicamente, ele vem atrás do comercial. Então, sempre a situação ali efetiva, ela gera um problema, ela gera uma demanda, ela gera uma necessidade, e vem aí o judiciário, não é nem o judiciário, né? Vem o legislativo, vem o direito corrigindo, regulando, e propiciando que isso se desenvolva do caminho que se entende necessário, né? A gente baliza isso. E o que a gente vê ao longo desses últimos 20 anos é um desenvolvimento, do meu ponto de vista, muito acelerado dos instrumentos jurídicos que a gente tem para financiar o agronegócio, de forma que a gente possa, né, eu te comentou aqui um pouco antes, para que a gente dê oportunidade, dê segurança, para que a gente traga novos investidores, né? A gente quer um investidor pessoa física, a gente quer aquela empresa que tem um fundo de caixa ali, enfim, que ela faz um investimento, por exemplo, num tesouro direto, que ela consiga, de alguma forma, colocar uma parte desse investimento ali destinado ao agronegócio, que ela tenha essa segurança, que ela consiga receber isso com uma remuneração interessante, e que para os produtores, enfim, para as agroindústrias, a gente tem um fluxo recorrente de financiamento do mercado financeiro, do mercado de valores imobiliários, para que a gente aumente efetivamente essa esteira, né, de recebimento de recursos. Então, eu vejo que nossos títulos de créditos evoluíram muito nesse sentido, nossas estruturas jurídicas. Tem muito para melhorar, tem muito problema para resolver. A gente está vendo aí, nós vamos falar um pouco mais. Mas esse movimento de diminuição do Estado financiando e o aumento do financiamento privado, ele é um caminho sem volta. A gente vai ter uma série de percalços ao longo dele, mas ele vai ser resolvido e ele está fluindo muito bem, até onde a gente entende, sob a ótica jurídica de instrumentos. O que você está falando aqui para você trazer o capital privado, né, o capital para sair da equalização da taxa de juros ou do crédito bancário direcionado, né, você tem que trazer o capital privado. Para trazer o capital privado, a gente tem... Então, assim, a base foi construída lá desde a CPR em 94, depois, 10 anos depois, os outros títulos, né? CRA, CDCA, CDAWA e LCA, né? E esses títulos privados, então, foi construída a base, essa base jurídica foi que a gente viveu, né, Tarsilo, ela foi se aprimorando e para o último ponto, obviamente que sempre vai se aprimorar, mas o último ponto é trazer o bolso do investidor que hoje coloca dinheiro no Tesouro Direto, e não estou falando que não deva, só estou assim, dando mais alternativas para o Tesouro Direto, você está falando que precisa ter uma segurança jurídica mais adequada ou não? Já tem uma segurança jurídica? Qual que é a sua opinião? Da ótica, nós, advogados, né, enfim, estruturamos as operações,
A lei está ali, a lei ela é muito clara, a gente tem a segurança jurídica na legislação, né? Eu não entendo que a gente precisa de alterações estruturais na legislação que a gente tem hoje. Você elencou aí os títulos de crédito, são esses. A gente eventualmente tem um ajuste legislativo, alguma questão, mas a base realmente jurídica ela é robusta. O que nós temos é um problema estrutural de Brasil de aplicação dessa lei, dessas normas pelo Poder Judiciário. Então, esse é um ponto que eu acho um pouco frágil e que a gente precisa trabalhar um pouco mais. Nós desenvolvemos estruturas, a gente traz aí todos os players do mercado, a gente traz os bancos, enfim, a gente desenvolve ali uma série de instrumentos jurídicos e financeiros, mas quando isso chega ali no judiciário, a gente efetivamente enfrenta algumas, como é que eu posso dizer, resistências, né, por parte dos juízes de primeiro grau, às vezes alguns tribunais, né? Eu costumo dizer que uma legislação a gente demora aproximadamente uns 10 anos para que ela seja madura. Então, se a gente ficar fazendo muita alteração legislativa, a gente nunca vai ter um amadurecimento da lei. O que a gente precisa, na verdade, é trabalhar mais esse conceito de direito econômico, financeiro, mostrando aí para os juízes, né, para os tribunais. Acho que a gente já tem trabalhado bastante nesse sentido, mas que a gente possa ter segurança. Então, o investidor, né, em última linha aqui, o investidor, ele pôs ali, financiou um CRA, ele quer receber. O cara pediu uma RJ, o cara sofreu ali um problema de preço, não fez um RED adequado, não conseguiu pagar aquela dívida, ele tem que receber esse valor. Então é isso que a gente bate aqui bastante, fala bastante. Essa é a famosa segurança jurídica, né? Ou Risco Brasil. Exatamente, que a gente escreve, a gente tem leis, a gente desenha isso de uma forma muito segura, mas no momento da aplicação ali na ponta, a gente tem ali uma resistência muito grande. E eu falo isso porque essa é a minha rotina, né? A gente, além de estruturar, a gente tem uma atuação bem forte na recuperação de crédito, exatamente quando essas operações elas estão estrelas, não deram certo, né? Enfim, a dor, né? Eu costumo dizer tem um amor. Quando a gente desenha a operação, vai dar o dinheiro e tal, todo mundo ali. E tem a dor, quando não paga, a gente tem que ir para o estresse ali, a força executiva do Poder Judiciário. E a gente sofre muito com isso. Não é um problema do agronegócio, isso é um problema estrutural do Brasil para qualquer credor, para qualquer setor. Mas quanto mais isso for, de alguma forma, enfrentado, atacado e mitigado, esse risco, a gente tem mais poder aqui de trazer outros investidores para o negócio, para que esse fluxo seja contínuo. Muito bom. Uri, pegando um gancho que você falou, uma coisa que me veio na cabeça, né? Então, o crédito, bom, o setor agro é intensivo em capital, mas se você fizer um paralelo com o imobiliário, né? O imobiliário tem seus títulos aí, ou seja, quando uma boa construtora, vamos falar assim, lança um título imobiliário, vamos dizer assim, ela tem expertise, tem o seu maquinário, seu equipamento, um risco, né, relativamente menor. Você falou. Agora eu vou lançar uma operação do agro. Primeiro, pode ser uma boa empresa, mas ela tem clima, né, o que você falou, a questão do RED, a questão de mercado, uma questão de uma série de fatores que às vezes são intangíveis e que sofistica essa operação. Então, a operação de agro, quando você vai vender ela para o consumidor, você fala, olha, isso aqui está muito bem amarrado, a empresa fez o RED. Eu acho que essa dificuldade da ponta, de entender essas diferenças, que é um trabalho ainda a ser feito, né? Porque os riscos são diferentes, né? Então, essa que é a questão que eu coloco para você. Como é que isso está hoje? Realmente é uma questão muito interessante e é um ponto que a gente vem discutindo também há bastante tempo. Eu chamo isso de engenharia financeira, que, na verdade, o produtor rural, as grandes empresas do agro, os componentes ali, as variáveis, eles são muito mais diversos do que qualquer outro setor. Sim, difícil, sem dúvida. Preço de insumo, o preço do produto, que é uma bolsa estrangeira que fixa em dólar, aí o cara vende aqui em reais. Taxa de câmbio. Exatamente. Então, você tem ali o risco. Risco de câmbio,
o produto de performance, né? De performance. Risco do diesel. O risco do diesel, do combustível, do insumo. Do enxofre. Falamos ali do enxofre que tem. Estamos vivendo, né? Exatamente. Então, em razão dessas séries aí de variáveis, esse risco de crédito no agronegócio ele realmente é muito grande. E o que eu noto é que quanto mais o nosso agro se desenvolve, ou o agro do mundo, né? Enfim, a gente tudo muito interrelacionado, a gente nota talvez uma ausência de profissionalização do lado de cá, que é exatamente para fazer essas contas. E aí não é só daquele pequeno produtor, daquele médio produtor. A gente tem empresas robustas, enfim, de capital aberto, com inúmeros recursos para também desenvolverem essa engenharia financeira, esses cálculos, essas previsões, que muitas vezes elas tropeçam e também não conseguem manter aí, vamos dizer, aquela operação de crédito por muito tempo. Em algum momento elas têm aí um solavanco, sofrem aí uma dor de barriga, vamos colocar assim. Então esse é um problema que ele está no agro, desde a grande empresa, da grande estruturada, para revenda, para o médio produtor, para o grande produtor e para o pequeno produtor. O que eu entendo é que a gente tem em algum momento que ter uma profissionalização maior do que a gente tem hoje. Exatamente para que os pequenos, os médios e os grandes ali possam ter controle exatamente ali, ou tentar prever de alguma forma, né, para mitigar esse risco de crédito, para mitigar essas intempéries que a gente tem, essas correlações, ou essas variáveis, na verdade, que compõem aí o risco, para que a gente possa, de novo, entregar ali um produto mais pronto, mais palatável para esse investidor na ponta. Mas realmente, esse é um problema seríssimo e ele é inato do setor. A gente tem aí problemas cíclicos, todos conhecem, a gente tem problemas estruturais que cada hora se apresenta, né? Guerra, enfim, enxofre, né? Mudança do insumo, que ele tinha um preço, agora ele vai ter outro. Isso é estrutural, isso é cíclico, a gente sempre tem essas dúvidas. Mas realmente o que diferencia, né? Aí voltando um pouco o que você disse do mercado imobiliário, o que diferencia é exatamente isso, né? Os créditos imobiliários, na maioria das vezes, eles têm um imóvel. O imóvel está lá. Até lá, tem uma matrícula, se chover ou deixar de chover. Dependente da situação, você tem um imóvel ali para você discutir, para você atacar. O agronegócio nem sempre. Às vezes você tem um imóvel garantindo uma operação. Mas muitas vezes você tem a safra, muitas vezes você tem aquele crédito futuro. E é perecível, né? Ela é consumível. Se o credor dormir, o cara colhe, leva embora, vende, enfim, sua garantia sumiu, você não consegue liquidar aquilo, você não consegue receber. Então essa é a grande diferença. Quer dizer, além da gestão de risco, né, que você está falando, né, então, que a gente fala muito, né, Tarsilo? Aliás, acho que em todos os papos de commodities que a gente já faz há mais de 2 anos, a gente sempre volta no assunto de gestão de risco, né? Assim, não é um assunto fácil, não é um problema de ser difícil de debater, não é isso. É difícil de aplicar, né? Numa lavoura, eu tenho muito contato com o produtor e é difícil mesmo, né? Agora, não tem muita saída, porque tem que aplicar, né? Tem que fazer, tem que tentar fazer um melhor seguro para climático, tem que tentar fazer os hedges, né, cambiais e fazer as operações de trava, etc. Além de tudo isso, né, você tem do outro lado, que é o fulano lá que vai dar o dinheiro, você tem que dar uma segurança jurídica para ele. E aí a gente entra num tema que você falou da parte de risco, de crédito, né? Mas você entra num tema de garantias, né? E aí você falou, poxa, você tem lá as garantias como penhor de safra, hipoteca, alienação fiduciária. Né? Quer dizer, uma coisa é você atacar um imóvel, né? Outra coisa é você ter uma fazenda, o produtor tem lá, pede uma recuperação, ou uma revenda pede uma recuperação, e aí o juiz fala assim, não, mas esse daqui ele precisa
desse imóvel para ele se soerguer, para ele voltar às atividades. E você trabalha bastante com isso, que eu sei. E o que você pode falar para o nosso ouvinte, né, em relação a esse tipo de insegurança das garantias? Na verdade, essa insegurança ela existe, ela ainda se mantém. E aí, na linha do que eu comentei lá atrás, a legislação, para ela amadurecer, ela demanda aí alguns anos. As recuperações judiciais de produtor rural do agronegócio, né, é recente, né, bem aí de 2021, na verdade, que a gente... que o judiciário entendeu que seria possível que o produtor rural pedisse recuperação judicial. E o que a gente tem visto na prática? Ainda que tenha, né, uma operação bem estruturada, extraconcursal, e aí só explicar um pouco aqui o que é extraconcursal. É importante. São operações, são dívidas, na verdade, que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Como você estrutura um crédito, né? Hoje, todos os investidores, eles buscam uma segurança. Então, o que a gente busca? Estruturar um crédito que o produtor entrando em recuperação judicial ou não, meu crédito não é afetado de maneira alguma. Então, a gente chama isso de crédito extraconcursal. A legislação traz muito clara quais são as hipóteses em que o seu crédito não se submete. Boa. E a gente tem algumas garantias que também deixam o nosso crédito extraconcursal, quer dizer, pediu RJ, não interessa, minha execução continua. A garantia ainda está válida para aquele tipo de crédito. Não, válida, ela não entra no RJ. Não entra no RJ. A gente tem legislação para isso. A gente teve em 2021 o início desse movimento de recuperação judicial por parte dos produtores rurais. E isso voltou a ser discutido. A gente teve juiz entendendo que ainda que esse dispositivo tivesse expresso ali, dizendo que o crédito extraconcursal, ele trazia de alguma forma isso para dentro da recuperação judicial. A gente tem também uma discussão muito relevante, que ainda que o judiciário entenda que esse crédito ele é extraconcursal, aquele bem objeto da garantia, uma colheitadeira, uma plantadeira, enfim, a soja, em muitos casos, ele é um bem essencial para o soerguimento dessa empresa. Então, olha, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Você vai receber ele integral, você não vai receber via parcelado aqui, de acordo com o plano. Mas você não vai poder atacar sua garantia. Sua garantia está blindada durante um determinado período, exatamente porque ela é essencial. Então, o que a gente trouxe o que essas novas recuperações judiciais, né, novas que eu digo de produtor rural desde 21, trouxeram aí de discussões para o judiciário? Concursalidade ou não do crédito e a essencialidade dos bens aí dessas garantias. E a gente tem sofrido muito com isso, apesar do STJ, né, que é quem uniformiza aqui o entendimento jurídico sobre as matérias aqui para o país, ainda que ele já tenha entendimentos consolidados, né, sobre essa concursalidade, sobre a essencialidade, o que a gente vê na prática, na ponta, né, um juiz ali do sertão do Mato Grosso, o cara do Tocantins, do Piauí, quando tem uma RJ, o juiz não respeita esse precedente. Muitas vezes o tribunal também não respeita esse precedente. E aí o que acontece com o credor? Ele tem ali, né, a gente é advogado, a gente estrutura uma operação, fala, cara, seu crédito é extraconcursal e esse bem não é essencial. A gente demora 2 anos para ter uma decisão para fazer valer aquela estrutura que a gente desenhou. E esses 2 anos é o tempo suficiente que o produtor tem para consumir a sua garantia. Então a gente vive hoje um cenário que tem essa realidade. Por mais que a gente tenha um entendimento já fixado nas cortes superiores, a gente sofre aqui na ponta, com o juiz de primeiro grau. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer, faz parte, eu acredito, do desenvolvimento, do amadurecimento da legislação, mas a gente tem. E ele está aí e a gente tem endereçado esse problema com palestras, enfim, falando do tema, né? Exatamente isso que a gente está fazendo aqui, se aproximando do judiciário, trazendo o judiciário para discussão. É dessa forma que a gente consegue atacar, mas esse problema existe. Muito bom. Acho que a gente vai dar um intervalinho aqui. Pessoal, a gente já volta. Espera um instantinho.
Marcelo, quer fazer a pergunta? Vamos lá, Mauri. Uma pergunta bem simples. A lei de RJ é boa? Boa pergunta. Boa pergunta. Sim, eu entendo que é uma lei boa, uma legislação boa. A ideia da lei de recuperação judicial é muito válida, ela é aplicada em vários outros países do mundo, né? Dificuldade, todo setor, toda empresa passa em determinado momento. E a lei de recuperação judicial, ela está aí exatamente para isso. É para sanar aquela dificuldade momentânea que determinada empresa vem passando. Uma coisa que eu acho que ela não foi bem aplicada desde quando a gente mudou lá de concordata para a recuperação judicial, é que a lei não fala que esse soerguimento, né, que a gente tem que a qualquer custo soerguer aquele produtor rural, aquela empresa em dificuldade. Muito pelo contrário. Soerguer, socorrer e trazer, exatamente. Para voltar para o jogo. Ela tem que ser utilizada quando aquele negócio preenche determinados requisitos e é muito claro, é demonstrável de forma muito clara que aquela empresa, a partir do momento que a gente atacar esse problema específico, que ela tem condições de continuar e que ela vai dar lucro, né? Importante dizer isso, a finalidade da empresa é lucro, não tem outra finalidade, né? O Instituto do Direito Empresarial é isso, a gente cria empresa para dar lucro. Então a atividade empresarial ela tem essa finalidade. A legislação da recuperação judicial, ela permite que no momento de dificuldade ela supere essa dificuldade e continue gerando ali empregos, desenvolvendo a sua atividade empresarial e gerando lucro. O que eu vejo que nunca foi aplicado, ou é aplicado de maneira muito modesta, é a quebra, né? É a declaração de falência. Pela própria ideia da legislação, as empresas que não têm esse potencial de se soerguer e continuar trabalhando, elas devem ser quebradas, entendeu? Ela merece a taxatividade ali da quebra. Isso é positivo para o mercado. Se você não tem condição, se a sua atividade não é boa, você tem que estar fora, o mercado te expulsa. E o que eu vejo é que esse viés da lei, que ele é mais duro, claro, né? Ele é mais traumático, ele é muito pouco aplicado. Mas, né, e aí, de novo, é o meu entendimento. Se isso efetivamente acontecesse, a gente adquiriria, né, a gente teria a possibilidade de adquirir de forma muito mais rápida a maturidade que os mercados necessitam. Então, quem é bom continua, quem é ruim, ele é expelido. Faz parte, é assim, né? É isso aí. Não, era essa a minha Agora, dúvida. Quer dizer, na RJ, porque antes de 2021 foi a possibilidade de entrar produtor pessoa física, né? E agora vai ter uma alteração? Está sendo prevista algum tipo de alteração nessa legislação ou você não tem conhecimento? Olha, a gente tem várias discussões aí acerca de alteração das legislações, né? Eu não vejo, eu não tenho nenhuma aqui que me vem à mente que está próxima de ser aprovado ou que está bem avançado. Mas, de novo, né, na minha opinião, e aí eu não digo isso sozinho, tem também vários outros advogados, né, enfim, juristas, nós não temos um problema de legislação. As normas estão ali. A gente tem um problema de aplicação ou de tentativa de desvio de finalidade dessa legislação por parte de quem quer usá-la aí de maneira indevida. Então, o problema do setor hoje que está atingindo muito fortemente o agro, mas ele é um problema estrutural do país, que é o desvio de finalidade aí das leis e de por que elas foram criadas. A gente... Quando a gente vê que existe um problema, né, de recuperação de crédito, né, e você que está muito próximo das partes, né, qual que é a sua opinião em relação à restrição de crédito? Tem muita gente falando que com essa insegurança, não é bem insegurança, mas é tudo junto, né? Quer dizer, e aí você vê grandes empresas pedindo recuperação judicial, você tem aquele problema de que a empresa tá pedindo um haircut de 85%, etc. Como que os credores eles olham para um próximo ciclo, né? A gente está
está aqui próximo, né? Estamos saindo aqui, se for falar de grãos, a gente está saindo, a safrinha de milho está começando a ser colhida, logo vem o plantio da soja, né? E o milho e soja são duas commodities muito importantes para o país. Quer dizer, como que você está vendo o ânimo dos credores para esse próximo ciclo em relação a volume de crédito, Mauri? A minha posição, eu não participo intrinsecamente ali da decisão dos players, mas eu, né, acompanho ali o desdobramento, que é exatamente na estrutura de novas operações. E o que eu vejo é uma retração, que a gente vai experimentar uma retração muito grande no volume de crédito disponível para as instituições financeiras, no mercado de capitais também, enfim, pelas tradings. Todos eles estão muito mais seletivos no momento da concessão do crédito. E não só pela crise em si, mas existe ali um volume financeiro destinado para determinada operação. E quando você tem uma série de inadimplementos, esse volume financeiro que ele deveria ser reposto, ele não foi. Então você já tem essa limitação. Mesmo porque o banco tem que alongar, né? À medida que aumenta a inadimplência, ele tem que aumentar a provisão, né? Então, ele aumenta a provisão, diminui o dinheiro, né? Ele aumenta a provisão, diminui o dinheiro, ele contava com aquele dinheiro que ele ia receber de um financiamento lá de trás para fazer esse dinheiro rodar, aplicar lá na frente. Ele não faz isso. As operações estão sendo alongadas, né? Eu vejo que é mais o lado que eu atuo aqui, que é o lado do financiador, o lado do credor, sempre tem uma boa vontade muito grande de fazer um acordo, de alongar esse passivo. Claro, todo mundo quer garantia, né? A gente quer garantia real, enfim, a gente quer segurança. Mas existe aí uma vontade, uma boa vontade de alongar. Só que a partir do momento que ele alonga, para ele é como se fosse uma operação nova de crédito. Então, ele está ali, na verdade, refinanciando um produtor que não vai ver dinheiro novo, mas para o banco não deixa de ser uma operação também, para trade, enfim, para qualquer credor que está refinanciando. Então, uma boa parte desse recurso ela vai para pedalar, né? A gente costuma usar esse termo, para jogar essa dívida lá para frente, para fazer um alongamento aí para esse devedor, e ele deixa de ir para alguém que efetivamente usaria para comprar, para fazer um investimento, para rotacionar essa atividade agropecuária. Mas nessa operação ainda tem garantia. O banco vai pedir mais garantias, né? Eu imagino, né, que tem muita gente que já está tomada nas garantias, né? E aí? No segundo andar já, né? Já está no segundo andar, né? E aí? Né? Quer dizer... Essa é a grande dificuldade, exatamente, das renegociações. Exatamente a gente garantir o pagamento, enfim, com novo penhor, nova hipoteca, né? Ou alienação fiduciária, que é o que a gente tem usado bastante, até pela natureza extraconcursal. Então, essa é uma grande dificuldade. A gente tem visto muito aqui os credores pedindo cessão de crédito, né? É um problema também do mercado. O que é a cessão de crédito para o nosso ouvinte? Vamos lá, o produtor ele se financia para, enfim, plantar uma soja. Quando ele colher essa soja, ele vai vender para um determinado player ali, para uma trade. Então, ele cede esse direito creditório. Lá, quando ele vender e entregar, ele vai ter um dinheiro para receber da trade. Então, essa é a garantia que ele já passa para um outro financiador. Ele cede esse crédito, esse recebível futuro. Então, o importante se ele tem que performar, futuro, ele só vai existir se ele entregar o produto para essa trade, vamos dizer assim. Quer dizer, se tiver um problema de risco climático... Se ele não entregar, esse crédito não existe. Vira pó. A garantia não existe. A garantia não existe. A garantia futura. Sim. Um evento futuro incerto. Está condicionado à sua entrega. É um elemento importante. Ele é muito importante, exatamente. O Amorim, no evento da Canaplan, né, uma consultoria renomada aí do setor, em final de abril, o título do evento dele foi A Tempestade Perfeita. Eu acho que ela se aplica assim de uma forma, para mim, muito, muito clássica, que é o que a gente está vivendo. Né? O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma incerteza geopolítica que está mexendo com tudo, todas as cadeias de suprimento do mundo, como talvez nunca vimos até o momento. Isso traz uma complexidade que a gente ainda vai sentir
de aumento de custos, né? As cadeias vão ficar mais complexas, né? Ou seja, a segunda opção é muito mais cara, né, do que o tradicional que a gente tem. Então a gente está vendo aumento de custos, né, um desequilíbrio do mercado. Você está vendo governos tendo que pôr dinheiro para segurar insumos básicos, como a gente está vendo no Brasil, diesel, gasolina, isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Ao mesmo tempo em que a gente está com a... Vamos pegar o sucro alcooleiro. A gente está com a safra plantada lá atrás, foi plantada num outro custo, e a gente está vendo uma pressão dos preços poucas vezes vista. Etanol, açúcar sendo vendido abaixo do custo. Excesso de oferta. Excesso enfim. de oferta. Então, é a tempestade perfeita. Então, eu vou ter que começar a fazer tratos culturais, né, da cana que eu estou colhendo, e o dinheiro está curto. O ano que vem eu vou ter que plantar no verão, vou plantar sobre um outro custo. A taxa de juros, por sua vez, está sendo pressionada, né? A taxa de juros nos Estados Unidos acaba refletindo. Pela 12ª semana consecutiva, a pesquisa Focus aponta aumento da inflação decorrente de tudo isso, e aí eu vou precisar de crédito, né? Aí a ginástica do escritório de advocacia, ela tem que ser mais do que redobrada, porque você vai ter que construir uma engenharia financeira para encaixar nesse cenário, que é extremamente desafiador. Como é que você está olhando isso? Qual a nossa saída? E como que o escritório atua numa situação dessa, né? Dentro dos contratos, né? Como proteger o doador de recursos. Sim. Porque o produtor, ele está demandando, ele está com a boca aberta. Né? Ele precisa do recurso para ultrapassar todas essas adversidades. O que nós temos visto aí na prática? Uma necessidade de garantias mais robustas. E aí, quando a gente diz garantia robusta, a gente está falando de imóvel. Hoje, alienação fiduciária do imóvel rural seria padrão ouro aí de qualquer operação para ela ter mais segurança. Mas não só essa primeira garantia. O que a gente vê nas operações estruturadas, o que os o que os financiadores estão pedindo é uma série de garantias aqui que eu posso não ter, né? Você pode não ter, exatamente. Imóvel, a produção, a cessão de direito lá quando você vende a produção. Se você tiver ali um beneficiamento, uma industrialização no meio, você tem aqui um mercantil, penhor, né? Produto, para você acompanhar exatamente a cadeia, assim que você consegue ter mais segurança. Esse é o cenário ideal. A gente não trabalha com o cenário ideal. De novo, o que vem para a gente, a partir do momento que o meu cliente ele entendeu por bem tomar determinado risco e as garantias que foram negociadas... O seu cliente credor. A gente vai estruturar da melhor forma para que essa operação esteja segura de acordo com o risco que ele tomou. Mas o que a gente vê é exatamente uma dificuldade hoje dos tomadores de recursos ofertarem as garantias que o mercado está pedindo. E aí, quanto menos garantia ele tem, mais caro fica o crédito. E aí chega naquele momento que tem que aquela conta se faz sentido ou não tomar um determinado crédito num valor muito alto. Enfim, é uma situação muito complexa. Porque a resposta, que seria preço, ela está lá no futuro. Ela está agora. Né? A resposta vai ser via preço. É óbvio que isso vai levar a uma redução da oferta, só que eu preciso estar vivo até a hora do preço. Mas os preços futuros estão indicando alguma coisa nesse sentido? Porque esses dias eu estava dando uma palestra falando de taxa de juros, e tinha uma pessoa de uma casa corretora, e aí eu falei, fulano, quanto que está a taxa de juros, o DI, para 2032? Ele falou 14,32%. Quer dizer, então a gente está falando em 2032, não tem expectativa de cair. Eu vou responder para você o que está acontecendo no mercado de açúcar hoje. O mercado paga o carrego, porém abaixo do custo. Você entendeu? O que é pago o carrego abaixo do custo para o nosso ouvinte entender? Hoje eu estou vendendo num preço X.
Então, como a sua pergunta, o mercado futuro, ele paga o custo de levar aquela mercadoria até lá. Boa. Porém, aquela mercadoria lá no futuro, ela está abaixo do custo. Pois é. Esse é o problema. Assim como hoje, então, eu só estou transladando no tempo o meu problema. Ainda não mostrou essa recuperação de preço que você me perguntou, especificamente no mercado de açúcar, que nós temos um mercado futuro bastante consistente. Então, esse é um problema. Ainda não mostrou. É óbvio que uma hora ele vai mostrar. Uma hora vai mostrar. Exato. Quer dizer, até você falou, né, Tarsilo? Eu concordo, tempestade perfeita, mas olha, eu ouvi de um grande, né, analista de agro, né? Ele falou, mas a tempestade passa, né? Nós só não sabemos quando, mas é isso que você está falando. Quer dizer, a tempestade ainda, pelo menos o futuro está indicando que a tempestade vai demorar um pouco mais. Mas enquanto isso, eu tenho que continuar fazendo trato, eu tenho que plantar, eu tenho que trocar maquinário. Porque cana é diferente de grãos, né? Porque o grão, embora o produtor não tome essa decisão, e tem vários motivos pelo fato dele não tomar a decisão, mas assim, o grão, você pode parar ou diminuir a área. A cana tá lá, né? A cana demora 7 anos, né? Um ciclo de 5 a 7 anos. 5 a 7 anos, é como café, né? Quer dizer... E a gente não tem no nosso... E o divórcio é mais caro. Muito mais caro, quer dizer, e a gente não tem um plano plurianual, embora a Constituição de 88 defina que tenha que ter, mas a gente não segue um plano plurianual no agro, né, de 4 ou 5 anos, quer dizer, então a gente tem um probleminha aí, né, Amaury? Exatamente, é a tempestade perfeita. Todo mundo que é do agro sabe que as coisas são cíclicas, né? A gente tem oscilação de preço, o produtor quebra, volta 2, 3 anos depois. Mas realmente esse alinhamento de astros aqui, de dificuldades, eu me lembro de ter visto nos últimos 20 anos. É um alinhamento de astro em direção a um buraco negro. Não, eu ia te perguntar isso, né? Na sua experiência, né? Você já viu alguma coisa parecida? Dessa magnitude, não. Eu tenho 20 anos, nosso agro é muito mais antigo, mas nos últimos 20 anos eu não vi nada desse tamanho, assim, com esse cenário. É questão de preço, questão de custo, saída do dinheiro público para entrada do dinheiro privado, guerra, enfim, está muito mais complexo, né? Está tudo muito nublado para se navegar. É verdade. E quanto mais incerto, mais necessário é aquela técnica de engenharia financeira que às vezes os players não estão preparados, né? E até os que estão sofrendo. Mas é muito difícil, né, Luiz? Se você pegar hoje uma operação, incluir todos os custos que são inerentes, que foi o começo da nossa conversa, a operação vai chegar perto de 20% ao ano. Pois é. Como é que você toca... Na melhor das hipóteses, né? Eu já vi coisa pior. Não. É por isso que eu estou falando. Como é que você toca um negócio que você tem que pagar 20% ao ano? Não tem. Então, a gente vai ter um sofrimento aí, acho que bastante acentuado. E vamos ser uma seleção. E aí a gente entra naquele ponto, né? Alguns vão para a RJ... E algum negócio certamente não vai ter mais solução. Não vai ter solução. Não vai se sustentar. Não vai sustentar. Infelizmente. Eles não vão conseguir tomar crédito novo, né? A gente tem visto isso. Pela restrição de crédito, ele vai ser expulso do mercado porque ele não vai conseguir se financiar. E a gente, pelo menos no mercado de grãos, que é um pouco diferente da cana, a gente tem uma parcela muito grande dos produtores que são arrendatários. Mas o cara não tem propriedade própria. Ele não tem o que dar. Isso já vai recuar, né? Esse vai recuar. Enfim, esse é o que está numa situação muito mais difícil do que os demais. É aquele que não tem imóvel. Esse os bancos vão fechar, as trades vão fechar, enfim. Agora, abordando ainda o crédito privado, a gente escreveu um artigo junto sobre o crédito, sobre a emissão de CPR da Klabin e da Suzano, né? Sim. E publicamos aí no Agrofeed. O que você pode me falar? Porque na época era uma emissão direta de CPR, né? Obviamente com 2 empresas gigantescas e com capital aberto, e, enfim.
Mas a gente discutiu muito naquela época de isso começar a ser uma alternativa para o próprio produtor, né? Ele emitir a CPR direta para o credor, né? E você tem visto esse tipo de operação e assim, o que o credor olharia para um produtor diferente do que ele olharia num CRA, por exemplo, é que CRA é para produtores maiores, né? E no caso de CPR seria para produtores menores. Qual que seriam as vantagens e desvantagens? O que o produtor deveria focar para ele poder emitir ou ter a possibilidade de abrir esse mercado de emissão de CPR direta para o credor? Tá. Bom, primeiro que essa CPRF direta, né, enfim, ou CPR, é mais aí um instrumento à disposição do produtor rural, do agronegócio, mais uma forma de financiar que a regulação trouxe para a gente, né? Eu vejo isso de forma muito positiva. Mas, de novo, a gente, né, do meu lado aqui, eu acho que ainda tem uma dificuldade muito grande do produtor dele desenvolver esse produto de uma forma que seja bem recebida pelo investidor na ponta final ali. E aí, quando eu estou dizendo esse investidor, é o investidor pessoa física, é aquele institucional que não é tão especializado, né? A gente tem... Só para eu entender, então está faltando uma embalagem bonita. É alguém que empacote isso e leve na linguagem do investidor. Exato. É isso? Exato. Eu entendo isso é um canal para muita gente especializada para fazer isso. Sem dúvida, sem dúvida. Porque eu entendo. É a pergunta que eu ia te fazer. Eu sou um produtor pequeno. Avesso a operações. Eu sei ir no banco, né? Falar com o gerente, ele me dá não, daí eu sei fazer, conheço. Né? Agora, como é que é o primeiro passo para ele fazer isso? Né? A quem ele procura? Um escritório de advocacia como vocês, que vão dar ele esse suporte. Falou, você sabia que tem uma CPR? Você pode fazer e a gente vai empacotar. Como é que eu... Seria bastante interessante. Claro. Eu acho que esse é exatamente o caminho. Ele vai ter que procurar alguém para fazer essa ponte. Ele sozinho ele vai ter uma dificuldade muito grande. É a ligação do campo com a Faria Lima, que a gente que tanto fala, né? Ligação direta, né? Ligação direta. Você vai ter que ter um escritório especializado na parte de tomador de crédito, ou uma securitizadora, ou umas casas mais especializadas que fazem esse tipo de trabalho. Mas você precisa ligar esse produtor com o investidor aqui. E tem gente que faz esse trabalho no meio do caminho, que vai envelopar, que vai empacotar, que vai embelezar. Quando a gente diz embelezar aqui também é de uma maneira positiva. Sim. Porque você vai olhar a operação desse produtor, cara, você precisa melhorar aqui a gente tem que ter um balanço, sua escrituração, seu contador vai ter que trabalhar diferente. A gente vai trabalhar esse produtor para que ele fique apresentável aí para o mercado. Tem muita gente fazendo isso, esse é um caminho que eu acho que ele vai ter que ser mais desenvolvido, né? É muito grande, tem um mar ainda para nadar para fazer isso, mas realmente esse é o caminho. Ter alguém que ajude esse produtor, e que esse produtor também, de alguma forma, ele tem que ter essa vontade, né? E tá disposto a fazer isso. Porque os veículos, eles estão aí, eles estão dados, a gente tem instrumentos. Não é por falta de instrumento ou caminho que não vem o financiamento. É engraçado que a gente sempre volta, né, na organização, na gestão financeira e gestão de risco e organização administrativa do produtor ou do tomador, né? Quer dizer, aí eu estou falando produtor, mas pode ser uma revenda, pode ser um cerealista, enfim, até um armazenador, né? Eu acho que a gente sempre volta nesse ponto, né? E que é uma coisa que a gente vem discutindo, né? De novo, já falei isso, mas a gente vem discutindo há muitos anos, né? Sim. Fala, você vai perguntar alguma coisa? Eu tenho uma visão, me corrija. Eu imagino que a taxa de juros alta, ela desfavorece esse tipo de operação. Sem dúvida. Perfeito? Sem dúvida. Então, por quê? Vou numa renda fixa, né? Tranquilo. Qualquer coisa no tesouro de CDB, né? Por que eu vou tomar o risco de um negócio que eu não entendo, que tem uma série de riscos, se chove, se faz sol. Então, retorno pequeno. Então, um retorno, né? Até tem um retorno, mas eu acho que a taxa de juros realmente, onde está, ela atrapalha sobre todos os aspectos.
Tá correto? Não, sem dúvida. Seu raciocínio está extremamente correto. É mais um item aí da tempestade perfeita. Não é? Porque você tá ruim, o cara falou, deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem um cara lá, um produtor de mandioca lá, o cara tá emitindo um negócio, tá pagando. Vamos lá, né? Vale a pena. Eu acho que realmente a gente tá é mais um elemento da tanto, Tarsilo, quando a gente olha lá aquela época, artificial não, tá? Da taxa de juros, que foi de foi de agosto de 2021 até março ou abril ou maio de 2022, a taxa de 2% ao ano foi quando o mercado de capitais conseguiu dar uma alavancada grande. Por quê? Perfeito. Porque, óbvio, né? O investidor pessoa física, ele olha e fala, meu, o Tesouro Direto está me pagando 2%, o Selic, né? A Selic estava 2% ao ano. Peraí, deixa eu tomar um crédito, deixa eu tomar um risco, eu quero tomar risco. Então, e aí é um problema estrutural, como você já tinha falado, né, do nosso país, que a gente tem... Por vários problemas, fiscal e etc., né? Aí a gente mas por vários problemas, a gente tem uma taxa de juros muito elevada e o Tesouro, ele precisa, né, emitir os títulos para financiar a máquina pública, que tem várias limitações, e ao fazer isso, o Tesouro, ele paga um juros alto e com risco baixo, né? Então, quer dizer, o risco-retorno é assim, o livro-texto, né? Se você tem um risco alto, você vai ter um retorno alto, na teoria, né? Mas pode perder tudo, mas tem, em média, um retorno alto. Aqui no Brasil, não. Você tem um retorno alto e o risco baixo, que é o título do governo. Então, assim, como você falou... Isso não é bem a tempestade, isso já é estrutural há muito tempo que a gente tem que, né, não sei quando que a gente vai conseguir reverter isso, né? Mas o importante, acho que enfim, a gente tem todos esses desafios, mas a partir do momento que a gente vai construindo uma base sólida de instrumentos e vai educando isso é muito bom. O mercado, vai trabalhando, vai desenvolvendo estruturas mais sólidas, a ideia é maximizar a chance desse mercado dar certo, disso funcionar. Uhum. E uma hora esse juro volta, não que não volte como a 2, mas, enfim, a gente tem aí uma expectativa, né? Acho que a gente está aqui falando de agronegócio, a gente tem que ter... Sem dúvida. Acreditar que as coisas vão melhorar em algum momento. É que o plantio não espera, né? Não espera, o plantio né? tem janela. Então, esse que é o ponto, né? Eu acredito que a taxa de juros vai convergir uma hora, mas enquanto isso eu tenho que continuar plantando, comprando equipamentos, semente, e é cruel, né? É cruel. E vai parar? Não vai parar, né? Não consegue parar. Né? Tem que trabalhar até melhorar. Pois é, mas é muito cruel. A verdade é essa, é doído, mas é a vida do produtor, é a vida do agro. Nossa, é sofrer mesmo, a gente sofre, mas as coisas funcionam. Legal. Amaury, obrigado, Tarsilo, foi muito bom esse papo de commodities. Eu queria que o Amaury desse a última palavra. A gente vai colocar os contatos do Amaury e do escritório dele aqui embaixo nos créditos. Então, Amaury, por favor, dê a última palavra aqui. Eu sou muito grato aí pelo convite, realmente foi uma manhã muito proveitosa. Queria agradecer, Luiz, mais uma vez pelo convite, Tarsilo pelo papo aqui, pelos insights. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Obrigado aí para os nossos ouvintes pela audiência. Um abraço.